tema: até onde você vai por o seu filho? A Bíblia vai nos dizer no livro de João, no capítulo 4, o versículo 46, nós vamos ler. Aleluia. E eu quero saudar a todos os meus irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Escute. Versículo 46 vai dizer assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, da onde fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não verdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus que lhe dissera, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Respondeu-lhe, pois, a que hora se achava melhor? E disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Amém, meus queridos? Perceba que esta palavra, ela nos chama à responsabilidade. Ela chama o pai de família, até o tema que eu botei, né? Até onde você vai por seu filho. Porque estamos vivendo tempos difíceis, né? Onde por qualquer motivo abandona-se, né? Escute. Primeiro, esse homem, ele era um oficial, ele era um nobre oficial do rei. Então, primeiro, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus vinha para a Galileia. Segundo, ele foi ao encontro de Jesus. Ele levou aproximadamente um dia, né, inteiro, né, para encontrar-se com Jesus. Moral da história, né, até onde você vai pelo seu filho? Então perceba que você passaria um dia todo buscando a Jesus pelo seu filho? Esse homem passou o dia todo indo atrás, buscando o encontro com Jesus. Então, muitas das vezes, nós não buscamos, né, esse encontro, né? Nós precisamos buscar a presença de Jesus. Então, perceba que este pai de família, ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele logo foi ao encontro de Jesus. Perceba que, aleluia, este pai de família, ele vai crer na palavra de Jesus. Quando Jesus vai dizer para ele, Jesus vai dizer para ele: se você não vê milagres, você não vai crer se você não vê o milagre. Aquele homem disse: Senhor, desce depressa, Senhor, pois o meu filho está horrivelmente à morte. E Jesus disse: vai, o teu filho vive. E aquele pai de família foi para casa, voltou, aleluia, acreditou na palavra de Jesus. E a partir do momento que ele acreditou naquela palavra, ele foi embora, voltou para casa. E a Bíblia diz que os seus servos vieram ao encontro dele e disseram: o teu filho vive. E ele vai perguntar a que hora a febre o deixou.
disse a tal hora, e ele lembrou que foi exatamente a esta hora que Jesus dissera aquela palavra: teu filho vive, vai para casa, teu filho vive. E a Bíblia diz que toda a casa daquele homem creu em Jesus. Eita, glória, é forte, aleluia. Por isso, até onde você vai? Mas tem gente, meus amados irmãos, que por qualquer motivo já está deixando, já está abandonando, vai deixar, aleluia, por qualquer motivo vai deixar a casa, por qualquer motivo vai deixar, aleluia, a família, por qualquer motivo abandona a família e por qualquer motivo, não, já não aguento mais esse menino, não aguento mais essa menina, vou deixar na casa da avó e vice-versa. Vou deixar na casa do vô, vou pedir para ficar na casa de um parente e vice-versa. E assim aquela pessoa procura abandonar esta criança. Mas este pai de família não, este pai de família foi ao encontro de Jesus. Então perceba que, aleluia, glória ao Senhor Jesus, é por isso que vai me lembrar, a Bíblia vai me levar para o livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, o versículo 8, onde a própria Bíblia vai dizer: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. É forte. Se você não cuida, tem que cuidar. Aleluia, está dando trabalho, está sendo dificultoso, cuide, vai, aleluia, orando, vai buscando Jesus, vai buscando a presença do Senhor, aleluia, e o Senhor vai dar a solução para o problema. É Jesus que tem a solução. Até onde você iria pelo seu filho? Essa é a pergunta que não quer calar. Até onde você iria pelo seu filho? Pois a própria Bíblia vai também nos dizer no livro de Marcos, no capítulo 9, o versículo de número 14 em diante, a Bíblia vai nos contar a história de um pai de família que tinha o seu filho que estava endemoniado. E a Bíblia vai dizer, aleluia, no capítulo 9 de Marcos, quando chega no versículo 21, Jesus vai dizer: há quanto tempo lhe sucede isto? E aquele pai de família vai dizer para Jesus, aleluia, que desde a sua infância acontecia isso com aquele menino. Então, aleluia, glória ao Senhor Jesus, para saber se aquele homem tinha fé, Jesus vai ativar a fé daquele homem e vai perguntar para ele, aleluia, disse-lhe Jesus, aleluia, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. No versículo 23, Jesus vai falar isso. Quando chega no versículo 24, aquele pai de família vai dizer: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Olha, Jesus ativou a fé dele, ele creu, mas logo ele tinha uma certa dificuldade, que era a incredulidade. Ele já não estava mais acreditando que o seu filho, poderia ser curado. Mas Jesus perguntou para ele: tudo é possível ao que crê. Se tu creres, tudo é possível ao que crê. E aquele homem disse: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Então Jesus viu fé naquele homem, aleluia, naquele pai de família. Perceba que no versículo 25, aleluia, do capítulo 9 de São Marcos, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Glória ao Senhor Jesus. Jesus faz isso. Jesus curou, aleluia, aquele pai de família. Não desistiu daquele filho, aquele filho já estava adolescente, E ele não desistiu. E desde quando? Jesus vai perguntar, acontecia isso com ele, desde a infância. Então aquele rapazinho já estava rapaz, Mas desde a infância acontecia isso, e aquele pai de família não desistiu, aleluia, do seu filho. Escute, agora eu quero trazer, aleluia, eu já falei sobre o pai, agora é você, mãe, até onde você iria pelo seu filho ou pela sua filha? Pois a própria Bíblia vai dizer para mim, vai dizer para você, no livro de Mateus capítulo 15, o versículo de número 21,
Mateus 15, 21. Vamos ler? Glória ao Senhor Jesus. Onde a própria Bíblia vai dizer, aleluia, e vai nos contar a história da mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogou-lhe, dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. Aquela mulher, o grito de uma mãe desesperada. Até onde, aleluia, vai uma mãe pela uma filha, pelo um filho, aleluia. Até onde você vai pelo seu filho. Não despreze, não abandone, porque você, aleluia, em Cristo Jesus você pode resgatar. Em Cristo Jesus você pode, aleluia, voltar tudo de volta como era a sua família, abençoada por Deus. Aleluia, eu costumo sempre dizer aqui na igreja, aleluia, nós damos o grito da vitória. E isso é importante, irmão, nós decretarmos, aleluia, nós dizermos, aleluia, que a nossa família é projeto de Deus. É importante nós gritarmos, aleluia, e fazermos oração pela nossa família e orarmos pela nossa família. Como disse Josué, aleluia, se vos parece mal, aleluia, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vós quereis servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu e minha família vamos servir ao Senhor. A família, aleluia, tem que ter aquele momento de oração, comunhão com a família, aleluia, todos os dias. Antes de dormir, a família tem que ler a palavra, orar, para que Deus possa ter comunhão com esta família. E agora esta mulher, aleluia, os discípulos vai dizer: Senhor, nós já não aguenta mais, essa mulher vem gritando atrás, despede ela. Até os discípulos não aguentaram mais, irmão. Chegaram até Jesus, mas Jesus, aleluia, vai dizer, aleluia, que ele não veio para ela, porque ela não era do povo do povo de Israel. E, aleluia, glória ao Senhor Jesus. E Jesus vai dizer que eu não fui enviado às ovelhas perdidas simplesmente da casa de... eu fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele não foi enviado para aquela mulher para aquele povo. Então, chegando ela, a Bíblia vai dizer que ela chegou perto de Jesus e adorou a Jesus, aleluia, dizendo: Senhor, socorre-me. Você já adorou ao Senhor Jesus, aleluia, e pediu socorro ao Senhor Jesus? Você ainda não adorou? Pois é, muitas das vezes nós tomamos decisões, aleluia, sem antes conversar com o Senhor, sem antes falar com o Senhor, e às vezes tomamos decisões precipitadas, né? E é hora de nós lutarmos pela nossa família. Noé, aleluia, a Bíblia diz que ele, sendo avisado, construiu logo uma arca para salvar sua família. Os primeiros que Noé se preocupou foi com a sua família. Glória ao Senhor Jesus. E ele não ganhou ninguém lá fora, mas ganhou a sua família. O importante é isso, irmão. Vamos ganhar a nossa família. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Porque quando nós oramos pela nossa família, quando nós, aleluia, acreditamos nesta palavra, esta palavra ela é digna de toda aceitação. Aleluia. Paulo e Silas estavam presos na prisão e a Bíblia diz que o soldado chegou para Paulo e disse assim: varões Galileu, o que é que eu hei de fazer para ser salvo? Paulo vai fitar o olho naquele cidadão e vai dizer assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Ei, querido, o alvo de Deus é você e sua família. O alvo de Deus é você e seus filhos. O alvo de Deus, aleluia, é você e sua família. Toma posse da vitória, aleluia. Toma posse desta palavra, aleluia, glória. Nada de abandonar, nada de desistir, aleluia. Não desista, aleluia, dos teus, aleluia. Não desista da sua família, aleluia. Lute, ore, consagre, busque a presença de Deus, coloca a família, aleluia, na presença de Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus, porque há uma promessa, aleluia, há uma promessa que Deus fez. Eu me lembro da promessa que Deus fez para Abraão. Deus, aleluia, no capítulo 12, quando está conversando com o patriarca Abraão, ele vai dizer para o patriarca Abraão, quando chega no versículo 3, Deus vai dizer assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eita glória, aleluia. Em ti é bendita a família da terra, querido, aleluia. A tua família é bendita aqui na terra, aleluia. Porque a própria Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer, aleluia, que em vão, aleluia, vigia o sentinela se Deus não guardar a casa. É Deus que guarda a tua família, aleluia. Coloca Deus, aleluia, no centro da tua família, aleluia. Começa, aleluia, a lutar pela tua família, pelos teus, aleluia, porque, aleluia, quando nós oramos, aleluia, quando nós decretamos no mundo espiritual, aleluia, glória ao Senhor Jesus, que a minha família é projeto de Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. A oração, ela tem poder, irmão, aleluia. Eu já orei por pessoas que estavam endemoniadas e Jesus, aleluia, curou, aleluia. Glória ao Senhor Jesus, curou. Eu orei e Jesus curou. Eu disse, eu não aceito isso, Senhor, na minha família. Aleluia. E Deus, aleluia, eu orei forte e repreendi o espírito maligno, repreendi o espírito que estava oprimindo. Aleluia. E o nome de Deus foi glorificado. É nós que temos que decretar no mundo espiritual: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é projeto de Deus. Aleluia. Se está tendo problema, dificuldade, você vai dizer: do jeito que tá, não vai ficar. Aleluia. Porque você vai orar e vai repreender o mal. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será Deus. Aleluia. Deus é o único, aleluia, que vai te ajudar nesta peleja, nesta luta. Aleluia. Porque, aleluia, nunca se viu, nem se ouviu, aleluia, com os olhos se viu, nem com os olhos se viu, nem se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam, aleluia. Deus trabalha por você, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Por isso, nesta noite, aleluia, nesta hora que você vai ouvir esta mensagem, aleluia, eu quero dizer para você que o teu Deus, aleluia, é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que você está pedindo ou pensando. Começa a pedir aí para Deus, começa, aleluia, a pedir aí para Deus só no pensamento, porque o teu Deus, aleluia, eu vou profetizar na tua vida, o teu Deus é poderoso para fazer muito mais além do que você está pedindo, aleluia. É cura, aleluia, na família Deus vai curar, aleluia, é restauração, aleluia, no lar Deus vai restaurar o lar, porque eu vou profetizar, Ele é Deus, aleluia, todo poderoso. A própria Bíblia vai dizer para mim, vai dizer para você no Salmo, aleluia, 46, que a Bíblia diz para mim, diz para você que Deus quebra o arco, Deus corta a lança, Deus queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eita glória, aleluia. É Deus que quebra o arco, é Deus que corta a lança, é Deus que queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
Que Deus abençoe a todos os filhos de Deus. Aleluia. Quem toma posse da palavra de Deus diz amém. Quem diz amém recebe as bênçãos de Deus também.